Estamos chegando ao final desse trimestre que trata sobre o amor e a justiça de Deus. E, de forma especial, aprendemos que Deus nos ama e, em contrapartida, requer que nós o amemos, mas também que possamos amar o próximo. Será que é possível amarmos de todo o coração a Deus, mas, de alguma maneira, rejeitarmos o amor ao próximo? Será que conseguimos conviver com Deus de uma forma real e sincera, mas negar o amor, o carinho, a atenção e principalmente a prestação de auxílio àqueles que estão ao nosso redor? Esse é o assunto que eu e você vamos estudar e desbravar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e a esta imensa classe da Escola Sabatina, onde todas as semanas nos reunimos para que juntos possamos nos aprofundar no estudo da Palavra do Senhor e, através da lição da Escola Sabatina, compreender melhor, principalmente nesse trimestre, o tema sobre o amor e a justiça de Deus. Nós estamos avançando nesse trimestre, já chegando à 12ª lição, e eu espero que você, pela graça de Deus, tenha feito provisões para já ter em mãos a lição do próximo trimestre. Pois no próximo trimestre falaremos sobre aspectos relacionados à profecia bíblica, e eu sei que você gosta muito desse tema, como muitas outras pessoas que serão abençoadas ao estudar sobre esse importante tema da Palavra do Senhor. Por isso, eu quero convidar você desde já a deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este vídeo e, de forma especial, como você já tem feito, se inscreva neste canal. Nós temos hoje mais de 670 pessoas inscritas neste canal de forma direta, mas há muitas outras pessoas que compartilham e assistem e acessam esse conteúdo todas as semanas, mas ainda não são inscritos. Ao se inscrever neste canal, o YouTube, a plataforma que nós utilizamos, ela terá condições de disponibilizar este material para muitas outras pessoas. E muitos outros, como você, serão abençoados por se aprofundar no estudo da Palavra de Deus e, de forma especial, espalhar este conhecimento a outras pessoas. Eu tenho certeza que o conteúdo que estamos estudando tem sido bênção para a sua vida, para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor. E da mesma maneira será também para os demais. Por isso eu quero convidar você, não só participarmos juntos desta grande classe da Escola Sabatina, mas sobretudo também compartilhar este conteúdo com outros e se inscrever neste canal. A fim de irmos para o conteúdo dessa semana, que o tema é amor e justiça, os dois maiores mandamentos, e o verso para memorizar se encontra em 1 João, capítulo 4, no verso 20. Antes, eu quero convidar você a uma breve oração. Nós vamos orar e logo em seguida entrarmos no tema dessa semana para juntos aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de neste momento poder compartilhar a Tua Palavra com os amigos que nos acompanham nesta classe de aprofundamento do estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Queremos pedir a Tua bênção sobre todos os mais de 670 inscritos neste canal, bem como também sobre todos os demais que ainda não são inscritos, mas que nos acompanham a cada semana, aprofundando-se também no estudo da Tua Palavra. Nos alcança e nos dirija com o perdão dos pecados e com as bênçãos que Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Quando vamos à 12ª lição desse trimestre, chegamos então, como eu disse, à lição que tem como título o amor e a justiça, os dois maiores mandamentos. E dentro deste contexto, o verso para memorizar se encontra em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso de número 20. E lá o texto nos apresenta a seguinte verdade. O texto diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vamos tentar entender um pouco melhor esse texto para que a partir dele consigamos compreender melhor o assunto geral da lição dessa semana. O texto bíblico está nos dizendo que há uma relação direta entre o fato de amarmos a Deus, a quem não vemos, e amarmos o próximo, o nosso irmão, a quem vemos e conhecemos, com quem nos relacionamos em vários momentos da nossa vida. Então note,
o texto está dizendo que se eu disser que eu amo a Deus, mas de alguma maneira demonstrar ódio ou indiferença para com o meu próximo, eu sou mentiroso. Note que o texto basicamente está dividindo aqueles que dizem que amam a Deus em dois grupos. Aqueles que de fato amam a Deus e ao próximo, porque assim requer o mandamento, e aqueles que dizem simplesmente que amam a Deus, mas não amam o próximo. Logo, esse é um segundo grupo, classificado como mentirosos. Você consegue entender a profundidade desse texto? Há algumas semanas atrás estudamos que Satanás, o inimigo, o adversário de Deus, ele é o pai da mentira, porque ele vive mentindo. Logo, se você diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, você está classificado no grupo daqueles que fazem parte do inimigo, porque assim como ele, você está mentindo. Não há como você amar a Deus e odiar o seu próximo, porque a palavra do Senhor, como vamos estudar, demonstra que amar a Deus e amar ao próximo, esses são os dois princípios maiores da lei de Deus, e destes dois princípios dependem todo o Antigo Testamento. Você consegue entender a profundidade desse texto? Nós vamos compreender um pouco mais ao avançar no estudo da lição, mas eu queria ler para você a introdução daquilo que se encontra na parte de sábado, referente ao tema dessa semana. A lição diz assim: como vimos, o amor e a justiça andam juntos, são inseparáveis. O Senhor ama a justiça, consequentemente, se o amamos, também amaremos a justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E parte de amar uns aos outros é prover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Quando outras pessoas sofrem com a pobreza, opressão ou algum outro tipo de injustiça, devemos nos preocupar com isso. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, devemos nos perguntar o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus e refletir em nosso mundo despedaçado o caráter perfeito de justiça e amor de nosso Senhor. Você consegue entender o que estamos tratando aqui? A lição vai tratar sobre o tema da necessidade de entendermos que amar a Deus requer automaticamente que eu possa amar ao próximo. E ao amar a Deus, eu preciso compreender que Ele ama a justiça. E ao amar a justiça, Ele requer que eu não somente a ame também, mas sobretudo a pratique. E como eu posso praticar a justiça e o amor de Deus, que segundo o texto é inseparável? Eu posso amar e principalmente praticar a justiça quando eu me preocupo com as demandas e as necessidades do próximo. Quando eu estou preocupado não somente com as minhas necessidades, não somente com as minhas preocupações, não somente com as minhas, com aquilo que eu preciso, mas principalmente com aquilo que o próximo está precisando. Logo, se alguém ao meu lado precisa de uma peça de roupa, um alimento, um acolhimento, se alguém ao meu lado precisa de atenção, carinho e principalmente do conhecimento da palavra de Deus, eu, por amar a Deus, sou automaticamente impelido a amar essa pessoa e praticar a justiça, que também é objeto do amor de Deus. Você consegue entender isso? Logo, se eu digo que amo a Deus, mas não me preocupo e não presto atenção e serviço ao meu próximo, eu estou mentindo. A lição de domingo vai adiante e vai falar sobre os dois maiores mandamentos. Observe o que a lição diz. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou e o que Jesus nos ordenou. Quando você vai, por exemplo, a Mateus capítulo 22, no verso 34 a 40, você terá ali claramente a instrução de Cristo sobre aquilo que Ele espera que eu e você vivamos. A lição destaca assim: segundo o próprio Cristo, o grande e primeiro mandamento é: ame o Senhor. Este é, em absoluto, o primeiro e grande mandamento. O amor que eu preciso demonstrar e ter da minha parte para com o Senhor. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse texto é extremamente profundo e carece da minha e da sua compreensão. Note,
Jesus está dizendo que antes de todas as coisas e acima de todas as coisas, eu e você devemos amar a Deus. Mas de modo semelhante, eu e você devemos nos empenhar também para amar ao próximo. E aqui entra um detalhe importante, assim como eu amo a mim mesmo. Então entenda, assim como eu busco meu bem-estar, assim como eu busco recursos, assim como eu busco maneiras de eu ser bem servido e atendido, eu preciso também proporcionar, na mesma escala e na mesma profundidade, as mesmas coisas ao meu próximo. Porque Deus está pedindo que eu ame o próximo assim como eu amo a mim mesmo. Você consegue entender? Não é difícil. Assim como você deseja coisas boas para você, assim como você deseja que Deus alcance e principalmente abençoe você, Ele está pedindo que você também busque e de forma prática pratique os mesmos benefícios também para o próximo. A lição ainda adianta e vai dizer assim: contudo, esses mandamentos não são independentes. Eu não posso viver o amor a Deus sem automaticamente viver o amor ao próximo. Andam juntos, ok? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, conforme está escrito em Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Você consegue entender isso? Dentro deste contexto, a lição nos chama a atenção, por exemplo, para a história do jovem rico. Lembra dele? A palavra do Senhor diz que um jovem se encontrou com Cristo e para este só lhe faltava uma coisa: vender tudo o que tinha, dar o recurso aos pobres e depois vir e seguir a Jesus. Você consegue perceber dentro dessa narrativa, dentro desse contexto, dentro dessa história, os princípios contidos nos grandes mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Claramente eu e você conseguimos perceber isso. E a lição vai destacar assim: Cristo apresentou uma única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Aceitá-las e obedecer-lhe era a única esperança de salvação para aquele jovem. Sua elevada posição e os bens que possuíam estava exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Essa é uma citação de Ellen White no Desejado de Todas as Nações, na página 416. Note que a autora aqui destaca que os bens que ele possuía e a maneira como ele estava administrando e gerindo aqueles bens, pensando primariamente em si mesmo, estavam exercendo uma sutil influência para levá-lo ao mal ou afastá-lo de Deus. Você consegue entender? A palavra do Senhor nos mostra através disso que Deus concede a cada um de nós recursos, bens e principalmente bênçãos para que eu e você possamos ser bênção para outras pessoas. Se você recorre, por exemplo, ao Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 12, verso de 1 a 3, a palavra do Senhor é clara em afirmar que Deus abençoaria Abraão para que ele se tornasse o quê? Uma bênção. Logo, nesses textos, Deus está deixando claro que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como assim eu tenho me amado, como assim eu tenho me preocupado com a minha vida, com aqueles que estão mais próximos de mim. Você consegue entender? Amor e justiça, amor a Deus e a prática do bem para aqueles que estão ao nosso redor são pontos inseparáveis da lei de Deus. Assim eu preciso entender e assim eu preciso praticar. A lição vai adiante, na parte de segunda-feira, vai falar sobre os dois maiores pecados. Se na parte de domingo tratamos sobre os dois maiores mandamentos, agora veremos os dois maiores pecados. E a lição destaca assim: segundo Jesus, os dois maiores mandamentos são amor a Deus e amor ao próximo. Podemos nos perguntar, se os dois maiores mandamentos são amor a Deus e amor ao próximo, então quais são os dois maiores pecados que eu e você podemos cometer? Observe, o Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 5. O amor a Deus é o oposto do grande pecado da idolatria. Então, note isso. O primeiro maior pecado que podemos cometer contra Deus, uma vez que os dois maiores mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo, o primeiro dos maiores pecados é a idolatria.
é colocar alguém, algo ou qualquer outra coisa no lugar de Deus. A palavra do Senhor, já dentro do Decálogo, os 10 mandamentos, vai deixar claro que eu e você não podemos colocar nada antes do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra do Senhor. Logo, o primeiro mandamento é quando você deixa de amar a Deus e passa a amar algo ou alguém ou qualquer coisa mais do que a Deus. Isto, segundo o texto, é idolatria e você estará pecando contra o Senhor. Mas a lição ainda vai adiante, diz assim: não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo, seja individualmente ou coletivamente. O Senhor fica irado com a injustiça pelo fato de que Ele é amor. Então note, assim como Deus odeia a idolatria, você colocar e ter algo como objeto do seu amor maior do que Deus ou no lugar de Deus, Deus também odeia o mal e a injustiça que é infligido àqueles que Ele ama. Logo, sobre mim, sobre você, sobre todas as pessoas. Ou seja, idolatria e injustiça social, injustiça contra o próximo, são dois pecados que Deus odeia. Logo, os dois maiores pecados que eu e você podemos cometer contra o Senhor. Você consegue entender isso? A lição ainda vai acrescentar: os dois maiores pecados representam a ausência de amor. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e também ao próximo. Você consegue compreender isso? A importância de você entender que Deus ama você e ao mesmo tempo Ele ama a justiça. Logo, Ele espera que você ame a Ele sobre todas as coisas, mas também pratique a justiça, representando na prática o amor ao próximo. Se não for assim, você estará incorrendo na mentira e estará fazendo parte daqueles que estão ao lado do inimigo de Deus. Porque aqueles que estão ao lado de Deus amam a Deus sobre todas as coisas e amam de forma prática, praticando a justiça e o amor àqueles que estão ao seu redor. A lição vai adiante e vai falar sobre Deus ama a justiça. E a lição diz assim: as Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Salmo capítulo 33, verso 5 vai dizer isso, e Isaías capítulo 61, verso 8 ratifica essa verdade. Por isso, ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas deste pecado. O Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo em que expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. Você consegue entender? A preocupação de Deus quanto à justiça, Ele está intimamente ligado a isso e extremamente preocupado se eu e você estamos vivendo na prática esta virtude. A lição adianta e vai dizer assim: segundo estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino executado contra os poderes espirituais, chamados de deuses, que estão por trás dos juízes e governantes corruptos. Trata-se de forças demoníacas. O Senhor pergunta aos governantes: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Então note, o Salmo 82, verso 2 deixa claro que Deus está preocupado não somente com a injustiça praticada na esfera pessoal e íntima ou individual, mas Ele também está preocupado na prática da injustiça no contexto mais amplo, no contexto social, na injustiça praticada por reis e governantes sobre aqueles que são oprimidos e afligidos. Deus está preocupado e desperta a sua ira contra esse tipo de comportamento. A lição vai acrescentar assim: além disso, eles recebem a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, faça justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmo capítulo 82, verso 3 e 4. Você percebe a preocupação que Deus tem, não somente na área individual,
não somente no alcance individual da injustiça, mas sobretudo no alcance global, social e governamental. Deus está preocupado e principalmente envia aqui um recado direto àqueles que estão com o poder, para que estes voltem os seus olhares para aqueles que estão oprimidos na sociedade e façam algo para minimizar o sofrimento e a dificuldade que essas pessoas têm enfrentado diariamente. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: Deus revelou o que deseja e exige daqueles que afirmam amá-lo e obedecer-lhe. O Senhor especifica claramente em Miqueias capítulo 6, verso 8, e em outras passagens semelhantes. Ele diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Logo, eu e você não podemos alegar ignorância. Eu e você não podemos alegar desconhecimento quanto à vontade de Deus no que diz respeito à prática do amor e da justiça. Porque em sua palavra, ele nos deixou claro aquilo que espera de mim e de você, como parte daqueles que dizem que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu preciso, como ele, amar também a justiça. E ao amar a justiça, preciso praticar a justiça em favor daqueles que são meus semelhantes. Você entendeu isso? A lição vai ainda adiante na parte de quarta-feira, vai chamar a minha e a sua atenção para o seguinte tema: chamados a estabelecer a justiça. A lição diz assim: os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus para a justiça na sociedade. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel no seu tempo. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam justiça aos pobres. Isaías capítulo 10, versos de 1 a 3, vai tratar sobre isso. Isaías capítulo 1, verso 17, também. Então note, no Antigo Testamento, os profetas eram enviados por Deus a fim de anunciar não somente ao povo, mas principalmente aos governantes, aquilo que Deus desejava deles no que diz respeito à prática da justiça. Entenda isso. A lição ainda acrescenta: da mesma forma, Jeremias proclamou a mensagem de Deus ao rei Jeoaquim, e ele disse: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito. Então veja, há uma preocupação de Deus para com aqueles que praticam a injustiça. E se você, na sua vida pessoal, individual ou coletiva, você tem praticado a injustiça, cuidado. Deus, não só hoje, mas principalmente desde o Antigo Testamento, tem trazido declarações e exortações diretas, não somente aos governantes, mas também ao povo de modo geral, a fim de que possam amá-lo, mas também possam amar e praticar o amor ao próximo e a justiça social. Então, se você tem vivido de modo contrário, cuidado com isso. Já no Novo Testamento, Jesus vai dizer várias vezes sobre a vantagem, a bênção daqueles que praticam a justiça, atendendo os pobres, órfãos e viúvas. Da mesma maneira como ele fez, eu e você também devemos fazer. Porque como está escrito na palavra de Deus, ele nos deixou o exemplo. E tudo aquilo que Jesus disse é mandamento. E tudo aquilo que ele fez é exemplo que eu e você devemos seguir. A lição vai complementar dizendo assim: para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Mateus capítulo 23, versos 23 a 30 e outros textos do Evangelho mostram que este assunto era de extrema importância para Jesus. Você entende isso? Jesus se preocupava com isso, Deus se preocupou com isso, não só no Antigo, como no Novo Testamento. E se a sua preocupação repousava no Antigo e no Novo Testamento, certamente continua sendo algo preocupante para Deus nos nossos dias atuais. Logo, eu e você, assim como foi no Antigo e no Novo Testamento, devemos também nos atentar para essa importante verdade contida na Palavra de Deus. A parte de quinta-feira vai nos levar ao seguinte tema: quem é o meu próximo? Esse é um tema importante contido dentro da parábola do samaritano e a palavra do Senhor e a lição nos apresenta a seguinte questão. Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e amor ao próximo, um intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é então o meu próximo?
Lucas capítulo 10, no verso de número 29. Em resposta a isso, ele contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecido, mas inicialmente era extremamente chocante para o contexto social daquela época. Jesus não apenas falou sobre justiça, mas veio trazê-la ao mundo. Ele foi e sempre será o cumprimento do chamado profético e do anseio por justiça. Em contraste com Satanás, que deseja o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do poder do pecado, da injustiça e da opressão, sem contudo ser infectado pelo pecado. Ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes. Note o contraste. A palavra de Deus, ao nos apresentar os detalhes contidos dentro da parábola do bom samaritano, destaca de forma poderosíssima o poder e principalmente a prática do amor a Deus e o amor ao próximo. A prática consciente da justiça que Deus espera de mim e de você. Ao mesmo tempo, a lição destaca que foi desta maneira que Jesus agiu em nosso favor. Jesus não precisava ter entrado na história, mas de forma abnegada, submissa e humilde, veio viver e padecer as mesmas realidades e as mesmas necessidades que eu e você temos, a fim de que você compreenda que se uma vez Deus se colocou em nossa situação para ajudar o próximo, eu e você devemos fazer a mesma coisa. Ao contrário daquilo que o inimigo deseja, que é o poder e a usurpação do trono de Deus, Jesus abriu mão de seu trono, a fim de vir a este mundo, viver como eu e você, praticando o amor a Deus e principalmente o amor ao próximo. Logo, se ele assim o fez, como disse anteriormente, ele nos deu o exemplo para que eu e você possamos fazer também. A lição ainda conclui dizendo assim: o Salmo 146, versos 7 a 9, acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta o abatido. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Logo, com isso, eu e você conseguimos entender de forma muito clara que Deus ama aqueles que amam a Ele e também amam ao próximo. O Senhor ama a justiça e logo ama aqueles que praticam a justiça para si mesmo e também para o próximo. Logo, a lição dessa semana está chamando a minha e a sua atenção para algo extremamente importante e necessário. A necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo, assim como eu me preocupo e amo a mim mesmo. Quem sabe Deus está dando a você e a mim hoje o privilégio e a oportunidade de entender a necessidade de praticarmos hoje algo que venha beneficiar o próximo, assim como eu e você temos buscado benefícios para a nossa própria vida. Quem sabe Deus está estendendo a mim e a você a oportunidade de eu e você estarmos orando a Deus para que Deus conceda ao próximo aquilo que eu e você temos pedido a Ele. Isso é amor e justiça na prática. Buscar refletir e viver aquilo que Deus espera de nós em relação a Ele, mas também buscar viver aquilo que Deus espera de mim e você como reflexo do amor a Deus praticado em relação ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida de modo poderoso e que através do estudo da palavra do Senhor, você não somente compreenda a sua vontade, mas busque nele também poder para colocar em prática em sua vida o amor e a justiça de Deus. Eu encontro você na próxima semana para que juntos possamos finalizar esse trimestre falando sobre a última lição e de modo especial nos preparando para o conteúdo do próximo trimestre. Mas de forma especial, não saia desse vídeo antes de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este conteúdo e se inscrever no canal. Nós contamos com a sua ajuda para que possamos crescer e alcançar mais pessoas e, pela graça de Deus, sermos todos abençoados de modo poderoso. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família e nos encontramos na próxima semana.